Irmãos, o texto desta noite está no capítulo 1 da carta aos Efésios, e vamos entre os versículos 13 a 15. Nós estamos falando sobre as bênçãos espirituais, conforme estão narradas no capítulo 1 da carta aos Efésios, e hoje chegamos à quarta parte, a sexta bênção. E o título do sermão é O Espírito Santo dado aos crentes. Essa é a sexta bênção, o Espírito Santo dado aos crentes. Versículos 13 a 15 dizem assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Até aí, o Espírito Santo dado aos crentes é a sexta bênção alistada pelo apóstolo aqui, na primeira carta aos Efésios, no capítulo 1. Quando Deus criou o homem, ele manufaturou um boneco de barro. E quando o boneco de barro estava pronto, ele se aproximou e soprou nas narinas do boneco o fôlego da vida, e aquele boneco deixou de ser um boneco, passou a ser um ser vivente. Quando o engenheiro constrói um veículo, ele coloca motor e coloca o combustível, e aquele veículo deixa de ser algo inerte e passa agora a se mover. Quando o eletrodoméstico fica pronto, desse que nós temos em casa, e ele é ligado à tomada elétrica, ele é energizado, e então ele passa a funcionar. Pois também assim acontece do ponto de vista espiritual. Quando Deus dá o novo nascimento a um pecador que está morto nos seus delitos e pecados, do ponto de vista espiritual, ele também passa agora a viver do ponto de vista espiritual e passa a se mover segundo a vontade de Deus. Antes ele fazia a vontade da carne, dos pensamentos, era filho da ira, andava segundo o curso deste mundo, segundo as potestades de Satanás. Mas agora, uma vez ressuscitado espiritualmente, ele passa a andar segundo a vontade de Deus, conforme está revelada na Escritura. E quem energiza o pecador que estava morto, quem lhe dá vida, quem o ressuscita, quem o ergue, quem o coloca de pé, é ninguém mais, ninguém menos que o Espírito Santo de Deus. Ele é apresentado nas Escrituras como o ministro do novo nascimento. O contexto da passagem: Paulo está em Roma, está preso nas masmorras, escrevendo à igreja em Éfeso, lá da prisão. Ele expõe aqueles irmãos que estão a milhas de quilômetros dali de Roma, estão na Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Ele expõe sobre toda a riqueza que Deus disponibilizou para que os crentes usufruíssem. Os crentes daquela época, os crentes daquela igreja, daquela época e de todas as épocas. E nesse ponto ele chegou à sexta bênção espiritual, e ele vai discorrer sobre ela. E é o próprio Espírito Santo dado aos crentes. Paulo vai dizer isso aos crentes: vocês receberam uma bênção espiritual indizível. O Espírito do Senhor, o próprio Deus Espírito, foi-lhes dado como presente. Então, o nosso propósito nessa oportunidade é mostrar aos irmãos esse alto privilégio, altíssimo privilégio, de ter o Espírito Santo de Deus habitando no templo de cada crente, que é o corpo. Mas também mostrar, por outro lado, a grande responsabilidade que isso nos impõe, de andar no dia a dia em reverência, em temor, em consonância com o Deus Espírito que está vivendo em nós. Então, com esse título, o Espírito Santo dado aos crentes, eu trago 3 lições discorrendo sobre a sexta bênção espiritual. E vou sempre responder a pergunta: quais são as obras do Espírito Santo na nossa vida? Em primeiro lugar, o Espírito Santo dá a salvação ao pecador. É ele quem faz isso.
E Paulo aqui, ele cria dois aspectos para explicar isso. Primeiro, como é que o Espírito Santo dá salvação ao pecador? O primeiro aspecto é que ele cria a oportunidade de o pecador escutar a palavra de Deus. Porque sabemos que a fé vem pelo ouvir. Então o Espírito depara para o pecador uma oportunidade para que ele escute a pregação da palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 13. Primeira parte diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O verbo principal dessa frase é ouvistes. Ouvistes o quê? A palavra da verdade. Observe que ele começa o versículo, em quem também, em quem. Ele se refere a qual pessoa com essa palavra quem? Veja o versículo anterior. O versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, da glória de Deus, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Aí ele emenda, em quem também vós. Então, em Cristo, a expressão em quem se refere a Cristo. Cristo é o motivo pelo qual nós ganhamos uma oportunidade de ouvir a pregação da palavra da verdade. É através de Cristo que o Espírito nos depara essa oportunidade. O texto se refere, irmãos, a Deus o Pai, que usa o seu Santo Espírito para deparar a você essa grande oportunidade de ouvir a palavra da verdade. Eu me lembro da oportunidade que o Espírito me deparou para que eu ouvisse a verdade. Eu me lembro. Talvez você não se lembre, mas você certamente um dia ouviu a palavra da verdade. E eu tenho certeza que essa oportunidade é deparada pelo Santo Espírito. Essa palavra da verdade, segundo o texto, versículo 13, é o evangelho da nossa salvação, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, vírgula, o evangelho da vossa salvação. Então ele confunde aqui a palavra da verdade com o evangelho da nossa salvação. O que é evangelho? A palavra evangelho significa boas novas. Boas novas. E quais são essas boas novas? Essas boas novas, irmãos, precisam ser bem compreendidas para que você possa reproduzi-las com clareza para o pecador. Se você fizer um questionamento sobre todos os pecadores aí fora, você tem certeza da sua salvação? Ele vai dizer, quem sabe é Deus. Depende do meu merecimento, depende do meu mérito. Então as pessoas entendem que a salvação é por mérito. Depende das suas boas obras, depende daquilo de bom que ela faça. Por isso que ela vai se deitar e diz assim, hoje eu não fui tão ruim não, hoje eu fiz isso, coisa boa. Eu fiz algumas coisas erradas, mas eu fui lá, consertei. Eu sou bom, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Então as pessoas entendem que a salvação é pelas boas obras. Isso está intrínseco na natureza humana e também isso é alimentado por todas as pregações que estão aí fora. Faça alguma coisa pela sua salvação, tenha misericórdia de você, você precisa fazer as boas obras. Algumas igrejas evangélicas dizem, você precisa aceitar Jesus, quer dizer, impondo aquela carga ao ouvinte para que ele faça alguma coisa para receber a salvação. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação é de graça, que Deus dá a quem Ele quer. E boas novas significa que alguém que não foi você fez as obras necessárias para a sua salvação. E esse alguém fez porque você não podia fazer, nem você, nem ninguém na face da terra podia fazer. Somente Jesus Cristo fez. Ele foi perfeito em todos os seus caminhos. Ele não teve nenhuma falha, nenhum erro, nenhum pecado. Nenhum, mesmo o menor. Por isso que ao ser sepultado, depois de ter sido crucificado pelos pecadores, ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte só segura no túmulo pecadores. A morte quis segurar, mas não teve força, ele foi mais forte do que a morte, e ele ressuscitou dentre os mortos. E ele subiu aos céus e foi recebido com festa, como diz o Salmo 24. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele entrou triunfalmente no céu e se assentou à direita de Deus. E agora intercede pelos pecadores. Somente ele tem crédito e mais ninguém. Essa é a boa nova,
Quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não! Quer dizer que eu não posso fazer nada? Não! Então tira a carga do pecador. Essa é uma boa nova. Aqueles que pensam que podem obter a salvação pelo seu esforço, eles ficam naquela ânsia, naquela incerteza. Será que eu já tenho a salvação? Será que eu já fiz o suficiente? Será? Então isso é um tormento para ele. Dia e noite, ele fica se achando bom, mas acha que ainda precisa fazer mais. Termina morrendo e não faz e se perde. Por isso que esse modelo está falido, sempre esteve falido, nunca funcionou. O modelo da salvação vem do céu. Deus salva pecadores pela sua graça. E Ele salva mediante o ouvir da pregação. E Ele depara para você a oportunidade de você ouvir a pregação. E aquilo faz sentido para você. E você se alegra. É isso que significam as boas novas do Evangelho. Essa é a boa nova. É aquela hora, irmãos, em que o pecador descansa e não precisa estar preocupado em fazer boas obras para merecer a sua salvação. Então, isso ocorreu com os irmãos de Éfeso e com todo aquele que se refugiou em Cristo. Paulo diz aqui: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Mas o ponto fala aqui de ouvir a palavra da verdade. A salvação só vem pelo ouvir da palavra da verdade. Por isso que o apóstolo Paulo pergunta em Romanos 10, 14: como é que eles vão crer naquele em quem nada ouviram? Como é que você vai crer se você não ouviu falar de Jesus Cristo? E é nesse ponto que o pecador precisa prestar atenção, pois esta oportunidade lhe é concedida por Deus, o Espírito. Não é você que procura, ninguém procura ouvir o Evangelho. Eu vou sair de casa hoje, eu vou procurar alguém para me falar do Evangelho. Ninguém diz isso. Pelo contrário, o pregador vai na sua casa, ainda é mal recebido. É mal recebido, é recebido com cara feia, é recebido: fica aí, entre aí, diga o que é que você tem para dizer. Aquela má vontade. Então, quando chegar a oportunidade de você ouvir a palavra, escute a palavra de Deus, porque essa oportunidade está sendo concedida por Deus, o Espírito. Quando a oportunidade de ouvir a pregação da palavra da verdade chegar, então o pecador deve se concentrar, deve juntar toda a sua atenção, todo o seu ser, para valorizar aquele momento, porque é Deus, o Espírito, que lhe está deparando a oportunidade dele ouvir a pérola de grande valor pela qual ele poderá ser salvo. Nesse ponto, muitos têm ouvido a palavra da verdade de várias formas. Preste atenção. Primeira forma: muitos ouvem, porém se endurecem com relação ao Evangelho. Você pregou a ele e ele se endureceu. Não acredito não. Quer dizer, eu não posso fazer nada? Eu não tenho que fazer nada pela minha salvação? Acredito não. Rejeita. Tem um segundo grupo que ouve em demasia, mas a palavra não causa mais nenhum efeito nele. Antigamente, quando não existiam os equipamentos de proteção auricular, os ferreiros, depois de um certo tempo de trabalho, eles atingiam a surdez. Quase todo ferreiro era surdo. Os ferreiros que trabalhavam com bigorna, porque aquele som continuado da bigorna, não é? Aquele som continuado supera a capacidade de percepção do seu ouvido, e ele vai perdendo a capacidade e ele termina ficando surdo. Muitas pessoas são assim também. Ouviram tanto o Evangelho, ouviram tanto e ficaram surdos, porque não passaram a praticar a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados são os que ouvem e praticam. Ouve, é verdade, isso é verdade, e ouve, isso é verdade, e ele gosta de ouvir. Durante a semana ele procura ouvir, mas ele não coloca em prática. Aí o Evangelho, ao invés de salvar, vai ensurdecendo espiritualmente aquele pecador, de tal forma que ele ouve agora o maior sermão, um sermão que foi pregado e salvou 1000 pecadores ali naquela hora, e ele não está nem aí. Aquilo para ele foi como se fosse nada. Essa é a situação mais terrível, irmãos, quando o sujeito ouve e a própria pregação lhe mata. Outros ainda ouvem e aquilo lhe soa como sinfonia ao coração, porém, por não compreenderem, tudo aquilo fica infrutífero. Por isso que Jesus advertiu fortemente os seus ouvintes de como deveriam ouvir a pregação da verdade. Olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Quando Jesus está dizendo, ele está dizendo, olha, concentre toda a sua atenção, não deixe passar aquela oportunidade. Não pense que aquela oportunidade foi por acaso na sua vida, não, foi divinamente preparado. Eu esquematizei você para estar naquele local, naquela hora em que a pregação ia ser proferida, para que você, ouvindo, pudesse se salvar. Nunca despreze, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, foi o que Jesus mais disse, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, texto conhecidíssimo da palavra de Deus. Jesus disse assim: todo aquele que ouve, ouve é o verbo, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, não é ouve e compreende só, é ouve, compreender e praticar, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Veja como ele comparou aquele que ouve e pratica. Mas o que ouve e não pratica? 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A casa é a própria vida. Aquele que ouve e pratica, ele está edificando a sua vida sobre a rocha, e a rocha é Cristo, e ele morre e ele vai para o céu. Mas aquele homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, é um louco que está edificando a sua própria vida sobre a areia movediça. Na primeira tempestade ele perece eternamente. Capítulo 13 de Mateus, Jesus contou a parábola do semeador, a partir do versículo 1, versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E ele terminou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino, como você está ouvindo agora, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, se desvia, deixa o evangelho para lá. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Trabalha feito bicho, trabalha feito bicho, e a palavra de Deus ele está ouvindo, compreendendo, mas ele não tem condições de frutificar, porque ele não tem tempo para a palavra de Deus. Fica infrutífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Por isso que em Lucas capítulo 8, versículo 18, Jesus disse assim: vede, pois, como ouvis. Vede, pois, como ouvis. Porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vede, pois, como ouvis. Aí eu me dirijo a você e lhe pergunto: como é que você tem escutado a palavra da verdade? O evangelho da sua salvação. Você tem escutado com atenção, concentrando todo o seu esforço, reconhecendo que é Deus quem está falando ali, reconhecendo que é Deus quem está lhe dando a oportunidade de ouvir a pregação naquela hora? Ou você ouve a palavra de Deus de qualquer jeito? Levanta, senta, sai, volta, vai aqui, vai lá, com desatenção, permitindo até que sua mente vagueie por pensamentos fora desse recinto aqui onde nós estamos. Resultado de jogo, o que é que eu vou fazer amanhã, o que foi que eu fiz ontem e tal, se lembrando de coisas, aspectos engraçados, aspectos tristes, e a palavra sendo pregada aqui não está servindo de nada para você. É assim que você está ouvindo? Jesus disse: vede como ouvis. É o alerta que ele faz, porque ouvir com desatenção é irreverência para com o Espírito de Deus, que justamente lhe deparou aquela oportunidade santa e inaudita de você ouvir a palavra de Deus e poder se salvar.
Não despreze as oportunidades que o Santo Espírito lhe depara para ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro aspecto da primeira lição, que ele dá a salvação ao pecador. Então ele cria a oportunidade de você ouvir a pregação. E o segundo aspecto dentro da primeira lição é que é o Espírito quem abre o coração para que você creia. Veja no versículo 13, ainda, segunda parte. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então, você ouviu a palavra da verdade? Foi o que aconteceu? Você creu. Você creu. Mediante o ouvir da pregação, o Espírito abre a porta do seu coração e você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, único Salvador, suficiente, não precisa de outra coisa. É o que se chama único e suficiente Salvador. É aquele momento, sabe, irmãos, em que você se desencanta consigo mesmo. Você se desilude consigo mesmo. Eu estava iludido. Eu estava pensando que minhas boas obras me salvavam. Eu estava pensando que eu era um homem bom. Aí o Espírito abre assim, escancara e mostra toda a verdade. Você se desencanta consigo. Você se desilude consigo. E você ganha outros olhos. Aqueles olhos que enxergam que somente em Jesus é que está a salvação. Porque somente Jesus tem crédito diante de Deus. Qual é o meu crédito e o seu crédito diante de Deus? Zero. Porque sua oração é ouvida. Não é por causa de você, é por causa de Jesus. Então quem não está em Jesus não atinge o Pai. Porque não tem crédito direto, não. Nosso crédito é através de Cristo. Ninguém vem ao Pai, não foi por mim, foi o que ele mais enfatizou. É aquele momento em que você enxerga que precisa correr para Jesus e corre mesmo, sendo bem recebido por Ele. Ele lhe toma nos braços e lhe segura eternamente. Pois quem está fazendo essa obra é o Espírito de Deus. Não é você que está indo sozinho, não. É o Espírito de Deus que está lhe levando, lhe conduzindo. Está levando você a Jesus. Em Atos 16 nós temos um exemplo tão forte, irmãos, desse aspecto. Atos 16, a partir do versículo 11. Tendo, pois, navegado de Troade, isso é Paulo falando, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Escute, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Tinha uma certa quantidade de mulheres ali na beira do rio, e Paulo começou a falar, a pregar o evangelho àquelas mulheres. 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Muitas mulheres haviam ali, todas estavam escutando, mas o Senhor abriu o coração de Lídia. Deus deparou a oportunidade para que todos ouvissem, mas o Senhor, pela sua soberana vontade, abriu o coração de Lídia. O Espírito do Senhor é quem faz essa obra de conduzir o pecador. É Ele que é o ministro do novo nascimento. Jesus disse assim, do jeito que o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito faz nascer de novo quem Ele quer. Ele é o ministro do novo nascimento. Por outro lado, irmãos, existem aquelas pessoas que ouvem a mesma pregação da verdade, mas não creem. Aquelas mulheres estavam na beira do rio, Paulo pregava. Deus abriu o coração de Lídia. As outras ouviram a mesma pregação, mas não creram. Em Hebreus, capítulo 4, versículos 1 e 2, está escrito assim. Hebreus 4, 1 e 2. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Boas novas é o Evangelho. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ele está falando do povo do Antigo Testamento. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Eles ouviram as boas novas que salvam, viu?
mas o que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Sem fé é impossível agradar a Deus. E tem mais, Jesus é o autor da nossa fé, Ele é quem dá a fé. Se Ele lhe der fé, você crê. Se Ele não lhe der fé, você não vai crer. Você pode ouvir 1 milhão de sermões e não vai crer. O escritor manda que temamos aqui, isso implica em ouvir com toda atenção, reconhecendo-se indigno de ser aceito por Deus sozinho, reconhecendo que deve correr para Cristo às pressas, em desespero, como único meio de salvação. Veja as pessoas ímpias que você conhece, elas não reconhecem isso, que sem Cristo estão perdidas, não reconhecem. Se elas reconhecessem, elas correriam para Cristo desesperadas, elas não correm. Elas estão ali, irmãos, na maior felicidade, mas estão na beira do abismo, e basta um sopro e elas caem no abismo eterno, mas elas não enxergam, elas desprezam Cristo, não conseguem ver. Ore por eles, para que Deus lhes preserve a vida, e eles tenham mais chances de ouvir mais pregações, a fim de que possam ser salvos. Não se esqueça de orar também por esse pedido, para que Deus lhes preserve a vida, lhes prolongue a vida. É o Espírito de Deus que toma aquela palavra que você está ouvindo e a aplica no seu coração. É Ele quem faz isso. Em João 16,14, Ele disse assim: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O pregador, como eu estou fazendo agora, está falando aos seus ouvidos, mas o Espírito de Deus fala ao seu coração, usando a mesma pregação, na mesma hora, no mesmo instante. Ele me glorificará, Jesus disse. O Espírito tem a função de glorificar Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então Jesus está dizendo que o Espírito recebeu toda a palavra da parte de Jesus e a aplica no coração dos pecadores. É assim que Ele faz. A função do Espírito é iluminar Jesus para o pecador, mostrando-lhe a glória de Jesus. Lembre-se que não foi o Espírito Santo quem morreu na cruz, crucificado. Foi o Filho, foi a segunda pessoa da Trindade, foi Jesus Cristo. A obra da redenção foi feita por Ele. E o Santo Espírito tem a função de mostrar isso ao pecador, de dizer que Jesus é quem salva. Jesus é o substituto. É o Espírito quem faz isso. O Espírito Santo não chama a glória para si, mas mostra a você Jesus. Ele acende o holofote voltado para Jesus. Ele diz: pecador, olha ali. Quando você olha, você enxerga que a salvação está em Jesus. Pergunto a você: você tem reconhecido que foi pelo ouvir da palavra da verdade que o Espírito lhe abriu o coração para crer e ser salvo? Você tem reconhecido isso? Você tem reconhecido que não foi pela sua inteligência e compreensão intelectual que isso se deu, mas foi pela vontade do Senhor, o Espírito Santo? Então a primeira obra do Espírito Santo em favor do pecador perdido é lhe deparar a oportunidade de ouvir a pregação e, mediante ouvir, abrir o coração para crer. Essa foi a primeira lição. Quais são as obras do Espírito Santo na nossa vida? Em primeiro lugar, ele dá a salvação ao pecador. Em segundo lugar, ele é o selo da salvação do pecador. Ele é o selo da salvação do pecador. Veja a última parte do versículo 13. Vamos ler o versículo 13 todo, de Efésios. Efésios capítulo 1. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Primeira frase. Tendo nele também crido. Segunda frase, já falamos. Agora, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Os irmãos sabem o que é selo. Selo é uma peça que é usada para fechar documentos, cargas, que chama também lacre, correspondências para garantir a inviolabilidade, a segurança e o seu caráter de propriedade. É usado, em outras palavras, para garantir a integridade de algo que se remete, desde a remessa até o destino final. A carga veio selada, o documento veio selado, inviolável. Assim também acontece com os crentes, irmãos. Já pensaram? Acontece conosco. No momento em que nascemos de novo, no momento em que cremos pela vontade de Deus, os crentes são selados. Deus coloca um selo nos crentes. E sabe que selo é esse?
Tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Espírito de Deus. Ele é selado em você. Ele é o Santo Espírito da promessa. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Por que ele diz da promessa? Porque Jesus prometeu que ia mandar o Espírito. Eu vou, e quando eu vier, o Espírito virá. E ele vai selar vocês. Então, por isso que é chamado o Santo Espírito da promessa. Porque Jesus prometeu. E Jesus subiu. E depois veio o dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu. Então, ele é o nosso selo. Sabe o que é selo? É aquilo que se coloca na carta. Cola na carta. Cola na carta. A sexta bênção espiritual. O Espírito Santo está colado em você. Colado. Você sabe o que é isso? Ele lhe garante a segurança entre o momento em que você creu até o momento em que você vai ser finalmente resgatado. No versículo 14, Paulo disse: o qual é o penhor da nossa herança, o qual o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade. Até ao resgate da sua propriedade. Penhor é algo que se deixa como garantia. Quando você vai na Caixa Econômica Federal, né, lá tem o setor de penhores. Você leva algum objeto valioso, um colar, um anel precioso, alguma joia cara, e você deixa como penhor. O avalista diz: essa joia vale 10 mil reais. Então ele lhe dá um empréstimo de 8 mil, normalmente é 80%, ou às vezes 70%, do valor da joia. Então você recebe o dinheiro, fica na obrigação de devolver aquele dinheiro. Quando você devolver, você recebe de volta o penhor que você deixou lá, empenhado, né, na agência bancária. Pois Paulo está dizendo aqui que o Santo Espírito é a garantia, o penhor da nossa salvação. E o sentido, irmãos, é como se fosse um adiantamento que se faz de uma compra. Olha, eu vou fazer aqui um adiantamento, e o saldo eu vou pagar posteriormente. Então o Espírito Santo é a garantia inicial de que somos propriedade de Deus, e que no futuro ele vai nos galardoar com a plenitude de todas as bênçãos da redenção. Nós vimos recentemente que nós temos toda essa riqueza, mas essa riqueza é só uma parte da história. A plenitude mesmo nós vamos receber no porvir. Então observe que a garantia não está em você. A garantia está no Santo Espírito, que ele foi selado, que ele foi dado. Imagine se tivesse em você a garantia. O que é que ia acontecer? Você perderia a sua salvação no instante seguinte, ao instante que ganhou. Ganharia às 2:50 e perderia às 2:50. Ninguém pode segurar a sua salvação. Aqueles que pregam que o crente pode perder a salvação não conhecem o que é o Espírito Santo. Embora falem muito dele, mas não conhecem que ele é o penhor, é a garantia da sua salvação. Ele diz aqui no versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade. Esse penhor será devolvido quando você finalmente for resgatado no dia final. E isso também, irmão, servirá para exaltar a Deus. Porque o versículo 14 termina dizendo assim: em louvor da sua glória. Sabe o que é isso, em louvor da sua glória? O povo vai dizer: meu Deus, como é maravilhoso isso. Entendi agora. Deus me salvou. E eu passei todos aqueles apertos lá na terra. Todas aquelas agruras, aflições, dificuldades. Minha fé ficou abalada, capengou. Vai, não vai. E eu não perdi a salvação. Agora eu estou recebendo a plenitude da salvação. E isso aconteceu porque o Espírito Santo era o meu penhor, era o selo. Ele estava me segurando, estava selando, mantendo o documento inviolável. Que perfeição é a de Deus. Que maneira maravilhosa que Deus fez para operar a preservação da minha salvação. Então, quando você diz isso, você está dando glória. Você está louvando a glória de Deus, louvando a perfeição de Deus, o modo perfeito como Ele fez. É isso que Paulo está dizendo, em louvor da sua glória. Agora, como é que funciona esse selo, irmãos? Quais são os significados desse selo?
Primeira coisa, selo significa autenticidade. Os irmãos sabem disso. Autenticidade significa que um documento é o mesmo desde a saída do remetente até o destino. A chegada no destino, o destinatário. Preste bem atenção. Em Israel, na cidade de Samaria, ficava o reino de Israel depois que o reino estava dividido. O rei era Acabe, morava em Samaria. Acabe era um homem casado com uma mulher má chamada Jezabel, que era cananita, não era israelita. Ele fez um casamento misto, desobedecendo a Deus. E todas as vezes ele olhava pela janela e ele via uma vinha ao lado do palácio. E ele ficava maravilhado com aquela vinha bem cuidada, bem regada, cheia de frutos, cada cacho de uva aqui. E ele ficava maravilhado com aquela vinha. E ele começou a desejar aquela vinha. E ele propôs ao dono da vinha comprá-la. O nome do dono da vinha era Nabote. E ele disse: eu quero comprar a sua vinha. Ele disse: não vendo. E ele ficou triste, voltou para o palácio. Ele abria a janela, ficava olhando a vinha, desejava aquela vinha. Depois ele procurou Nabote e disse: eu lhe dou outra propriedade semelhante, melhor do que essa. Nabote disse: não quero. Eu não vou me desfazer da herança dos meus pais. Os irmãos sabem que o judeu era muito apegado à terra. Ele recebeu o seu quinhão, cada família recebeu o seu quinhão, e ele preservava aquele quinhão. Não vou me desfazer da herdade dos meus pais. Nabote ficou triste como um menino amuado. E a mulher, vendo que ele estava amuado: o que é que você tem? E ele contou a história. Ela disse: que resto? Quer dizer, mandando ele usar a autoridade de rei para tomar a vinha à força. E ele apontava assim para a vinha, não falava nada, né? Aí ela disse, bateu no ombro dele: ó, fique tranquilo que amanhã, essas horas, você vai tomar posse da vinha. A vinha vai ser sua. Aí foi o que ela fez. Falsificou um documento, assinou, fez um documento como se fosse o próprio rei, assinou, selou e mandou para as autoridades da cidade. As autoridades da cidade, quando receberam o documento, receberam como sendo de quem? Do rei. E não da mulher do rei, porque ela falsificou a assinatura. E no documento estava mandando levantar uma calúnia contra o dono da vinha, uma calúnia braba para que ele morresse, porque a lei determinava que qualquer blasfêmia, o sujeito morria. Então calunie Nabote com uma blasfêmia pesada, levante uns homens caluniadores, malignos, que tenham prática de caluniar, lance a calúnia contra Nabote para que ele morra rápido. E fizeram isso. No outro dia ele morreu. Veja essa história no primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Vamos só ler a partir do versículo 8. Primeiro Reis 21, 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe. Porque ele está falando no versículo 7 de Jezabel. Ó. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. Então escreveu cartas. Quem escreveu foi Jezabel, que era a mulher do rei Acabe. Escreveu cartas em nome de Acabe. Em nome de Acabe significa que ela falsificou firma. Falsificou a assinatura do marido. Escreveu uma carta e assinou como sendo ele. Imitou, acho que ela tinha prática, né? Gente do mal é falsário por natureza. Né? Encontra muita facilidade em falsificar. Selou-a com o sinete dela. Colocou um selo. O selo, os irmãos sabem, era colocado, não sei quem se lembra, mas era colocado onde fecha o envelope. Entre uma dobra e outra, no lugar de fechar o envelope. Porque se aquele envelope fosse rompido, o selo era rompido. Então quem recebesse a correspondência diria: essa correspondência foi violada. Por isso que depois, com o passar do tempo, o selo foi colocado agora colado na frente da carta, que não serve de nada. Só serve para dar dinheiro aos correios. Aquele selo colado na frente. Ele não sela nada. Selo é como você manda um caminhão de combustível, você sela a saída de combustível. Coloca um lacre ali. Se aqui tiver rompido, então houve roubo de combustível durante a viagem. O selo tem que ser no lugar onde o documento será aberto. Pode ser aberto. Então ela selou com o sinete do rei e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Ninguém recebia correspondência violada, irmãos. Somente de um rei. Versículo 9. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentado defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai para fora e apedrejai para que morra. Simples assim. Simples demais.
Aí os homens, as autoridades receberam a correspondência, olharam se tinha o selo, estava intacto, estava. Quando abriram, tinha esse teor aqui, assinado, Acabe, não foi Jezabel. Isso aí, então vamos fazer o que o rei mandou, porque quem não fizesse o que o rei mandasse, morria. É aquela história, seu rei mandou dizer. E mataram Acabe, mataram Nabote. Mataram Nabote mesmo, naquele mesmo dia. Mas veja, por ter sido selado, o documento não sofreu violação nem adulteração. Do jeito que ele saiu do palácio, chegou nas mãos das autoridades. Aplicando isso aos crentes, no momento em que os crentes creem, eles são salvos. E essa salvação é mantida autêntica, inviolável, até o resgate final. João capítulo 10, versículo 28. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quer dizer, se eu não vou perder a salvação, se eu não vou sair jamais das mãos de Cristo, é porque eu estou seguro ali, o documento está inviolável. Os crentes que estão nas mãos de Jesus estão de forma inviolável. Versículo 29, ele diz: aquilo que meu Pai me deu. Versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus disse que os crentes estão nas mãos dele. Agora veja, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então os crentes estão tanto nas mãos do Filho como nas mãos do Pai. Então a salvação é mantida autêntica, inviolável, até o resgate final, quando seremos entregues nas mãos do Pai. Então o selo significa autenticidade. O segundo significado do selo, propriedade. Quando se compra uma propriedade, então a escritura muda de dono. Uma propriedade tem a sua escritura, e tem lá na escritura, no teor, o nome do proprietário. Mas se a propriedade passou para outra pessoa, a escritura é mudada. E vai constar agora o nome do novo dono. Ele vai ao cartório, ele assina a escritura no seu nome, sela oficialmente, o funcionário do cartório sela a escritura, e isso na presença de testemunhas. Pronto! Diante da lei, o novo proprietário daquela propriedade é você, porque a escritura foi selada tendo o seu nome no documento. Em Jeremias 32, aconteceu uma negociata dessa, do jeito que eu estou dizendo. Jeremias capítulo 32, a partir do versículo 6, um fato interessante. Disse, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor, dizendo, foi que Deus disse: eis que Ananel, filho do teu tio Salum, quer dizer, Ananel era primo de Jeremias, filho de tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Isso Deus está dizendo ao profeta Jeremias, numa visão, num sonho, alguma coisa assim. Vai acontecer isso, viu, Jeremias? Aí agora o fato. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, versículo 8, Ananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo, que está em Anatote, do mesmo jeito que Deus tinha dito, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Agora ele vai comprar. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Está aqui uma compra perfeita. Pagou, escriturou, selou, chamou as testemunhas, tudo certinho, conforme a lei manda. Assim também se deu com os crentes. Deus comprou cada crente e os selou como sua propriedade. E isso se deu naquele momento em que você creu. Tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Em outras palavras, eu lhe comprei e lhe selei. Eu lhe comprei, você agora é propriedade minha. Então o selo significa propriedade. Você que crê é propriedade de Deus. Mas há ainda um terceiro significado. O selo significa proteção. Quando um documento sai do seu remetente, ele é selado. E quando ele é recebido no seu destino final, o receptor verifica ali se o selo está intacto. Quem já trabalhou em posto de combustível sabe. Quando chega um caminhão de combustível vindo da distribuidora, primeira coisa é conferir o lacre. Não é verdade? Conferir o lacre para ver se foi violado. Conferir o lacre. Estando intacto, então o posto de combustível procede à recepção da mercadoria. Os crentes também, por terem sido selados com o Espírito Santo, quando creram, eles têm proteção até o resgate final. Efésios 4:30 está escrito assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmãos, o Espírito está colado em você como um selo na carta. O Espírito Santo está colado em você como um selo na carta. O Espírito Santo. Aquilo que você fala de indevido, que faz de indevido, que pensa de indevido, você está entristecendo o Santo Espírito. Ele está colado como selo na carta, está colado em você como selo na carta. Significa garantia, proteção significa. Ele é a minha proteção. O mundo não poderá chegar ao seu final enquanto todos os servos de Deus não forem selados com o Santo Espírito da promessa. A Bíblia diz isso, interessante, em Apocalipse 7. Apocalipse 7, a partir do versículo 2. Repare que coisa interessante. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles dos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Quer dizer, o mundo não vai se acabar até que todos os crentes sejam selados com o Espírito Santo da promessa. É isso que, em outras palavras, é isso que está sendo dito. Aí ele relata aqui aquele texto que nós já conhecemos, dizendo: então ouvi, versículo 4, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse 144 mil é um número que representa a totalidade dos crentes. Não é que seja 144 mil, mas os 144 mil representa o número da totalidade dos crentes. 144 é uma grosa, que a gente chama. É 12 vezes 12. São 12 tribos de Israel. Então os eleitos de cada tribo ele chama de 12 mil. Juntando as 12 tribos dá 144, que é 12 vezes 12 mil. Esse número representa o total dos eleitos do Senhor. Por isso que ele cita todas as tribos. Versículo 5, Judá, Rúben, Gade. Versículo 6, Azé, Naftali, Manassés. Versículo 7, Simeão, Levi, Issacar. E versículo 8, Zebulon, José e Benjamim. Voltando para o versículo 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O mundo não vai se acabar, não poderá chegar ao seu final, enquanto todos os servos do Senhor não forem selados com o Santo Espírito da promessa. Então o selo do Espírito Santo sobre os crentes significa proteção. Protejam, protejam, protejam. Aí eu pergunto, quem poderia ter maior garantia da salvação do que o crente? Satanás procura dizer a você: sua salvação está em perigo. Tudo mentira. Sua salvação está em perigo, você está perdendo a salvação, viu? Não digo nada. Isso é tudo artimanha do maligno. Ninguém pede salvação. Você tem consciência disso, meu irmão? Você observa que a garantia que Deus lhe dá é primeiro uma questão do tribunal, uma questão jurídica do tribunal de Deus, e depois uma questão de testemunho interno do Santo Espírito ao seu coração, porque Paulo disse: o Santo Espírito testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Mas primeiro é uma questão de tribunal. Você foi adotado como filho. Você observa que quanto mais você desenvolve a sua salvação, mais convicto você se torna de todas essas certezas
que Deus preparou para que você as usufruísse desde aqui, nessa terra difícil? Você tem compreendido que toda a riqueza que vem dessa certeza lhe é dada para que você tenha forte alívio em meio a esse vale de lágrimas que você vive? Estou sofrendo, mas estou confortado no Senhor. Essas certezas vêm quando você compreende todas essas verdades e passa a meditar e praticá-las no dia a dia. Deus quer que em meio a todo esse sofrimento que o mundo lhe impõe, você viva com alegria, em esperança, em certezas, em conforto espiritual. Assim, meus irmãos, o Santo Espírito da promessa é o selo com que o pecador que crê é selado. Segunda lição. Mas aí vem a última lição. Qual é a obra do Espírito Santo na nossa vida? Ele conduz o pecador a praticar salvação. E essa é a parte prática do selo do Espírito. É a parte prática. Eu sou selado com o Santo Espírito da promessa. E pois eu quero ver na prática o que é que isso significa. E Paulo diz, tem dois aspectos do que significa isso na prática. O Espírito Santo conduz o pecador a praticar a salvação. Primeiro aspecto, ele instrui você na fé legítima. Na primeira frase do versículo 15 de Efésios 1. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Paulo está preso lá em Roma. Éfeso está lá na Ásia Menor. Só que todo o caminho dá em Roma. Os navios mercantes vinham para Roma. Os navios de passageiros iam para Roma. Iam e vinham de todas as partes do mundo. Vinha gente da Ásia. Os cristãos que vinham da Ásia, quando chegavam em Roma, antes de fazer qualquer coisa, procuravam visitar um velho apóstolo que estava encarcerado. Faziam uma visita a Paulo. Na visita, Paulo, não te conto. O povo da igreja de Éfeso é um assombro, Paulo. A fé daquele povo é um assombro. Quando ele diz fé aqui, irmãos, também tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor. É a fé que é falada. Aquela fé que é falada. Paulo confessa sua exultação e admiração com a fé do povo de Éfeso, através das notícias que ele recebe. O apóstolo se regozija, porque escuta notícias de algo prático, algo sobre o linguajar dos crentes de Éfeso, da confiança que eles expressam no Senhor Jesus. Tipo assim, eles não se ufanavam de nada, mas antes confessavam suas fraquezas, suas fragilidades. Olhe, ai de mim se não fosse Jesus, eles diziam. Eles não tinham força pessoal, não confessavam força pessoal, não manifestavam orgulho por nada. Eu tenho isso, tenho aquilo, fiz isso, fiz aquilo, nada. Consideravam sua fragilidade, só estou na graça por causa de Jesus Cristo. Então, isso é professar a fé, isso é difundir a fé. Eu me apego à Escritura profundamente para conhecer mais e mais aquele que me salvou. Se eu não olhar para a Escritura, eu vou olhar para onde? Para o meu coração. Aí é onde está o perigo. Eu olho para a Escritura, não olho para o meu coração. Isso é professar a fé no Senhor Jesus. Não se escutava aqueles irmãos falarem de boas obras, que tinham feito isso e aquilo, mesmo a favor do reino de Deus. Não se escutava ninguém apresentando seus currículos. Sou pastor e psicólogo. Não se ouvia isso não, irmãos. Eu fiz isso, fiz aquilo, não sei o quê. Abrindo currículo, discorrendo sobre o currículo, narrando o currículo. Mas escutava-se do temor e tremor que eles tinham ao depositar sua confiança exclusivamente em Jesus. Eles filtravam tudo quanto ouviam. Chegava um profeta lá em Éfeso, vem cá, você é profeta, pois fale. Aí eles falavam, os profetas falavam, e o povo ou aceitava ou rejeitava. Se ele estivesse falando de acordo com a Escritura, o povo aprovava aquele profeta. Mas se ele não estivesse falando de acordo com a Escritura, o povo reprovava. Podia ser um homem elegante, podia ser um homem de voz impostada, um homem de forte presença, não falou de acordo com a Escritura, era afastado imediatamente. Apocalipse capítulo 2, Jesus foi quem deu testemunho a respeito disso, viu? Quando escreveu uma carta para essa igreja, uma carta à igreja de Éfeso.
Jesus disse no versículo 2 de Apocalipse 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Então o povo, irmãos, tinha uma convicção tão grande doutrinariamente da fé em Jesus Cristo, e não tinha nenhum receio de usar essa convicção. Homens que chegavam lá falando em nome de Jesus, se não falasse de acordo com a Escritura, eles eram expulsos de lá. Só era recebido em Éfeso quem falasse a linguagem de Jesus Cristo, a linguagem da fé. Eles eram dessa forma. Toda essa operação, Paulo diz, era produzida pelo Santo Espírito que eles foram dados. O Espírito estava colado assim, ó, como sendo na carta, em cada um daqueles crentes. E eles eram apegados à doutrina. O que eles falavam era de acordo com a fé. Eles eram ases no domínio da fé. Mas não somente com relação à defesa da fé. Tem um segundo aspecto. O Espírito de Deus concedia ao povo de Éfeso que amasse. Ainda no versículo 15 de Efésios 1: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, agora, e o amor para com todos os santos. Olha, irmãos, olha para aqui. Fé na boca, na vida, amor. Fé na boca, na prática, amor. Isso aqui é o verdadeiro evangelho. Fala a palavra correta, mas na prática ama. Os irmãos sabem que o amor é o ápice da prática cristã. É o cúmulo da perfeição. É o selo da perfeição. A fé legítima se manifesta através do amor. Os irmãos sabem que não existe fé sem amor. A fé sem obras é morta. Todo mundo sabe disso, que a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Coisa nenhuma. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ó, vá em paz, irmão, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2, de 14 a 17. Não era esse o caso dos irmãos de Éfeso, não. A fé deles era próspera e se manifestava pelo amor. Eles amavam os irmãos de maneira ímpar, e não amavam somente os irmãos da igreja de lá de Éfeso, não. O amor deles era para com todos os santos. Onde eles soubessem que tinha crente necessitado, eles acudiam. O apóstolo cita aqui os irmãos porque o tempo era de perseguição, sabe, meus irmãos? Eram tempos duros, onde os irmãos da fé perdiam tudo, perdiam propriedade, perdiam emprego, começavam a passar fome. Eles ficavam com suas famílias desassistidas de tudo. E então entrava a igreja na história. E pelo amor a igreja supria. Quem tinha dava alguma coisa e ia suprindo a necessidade de cada um. E tudo isso estava de acordo com a ação do Espírito Santo na vida deles. Paulo disse em Romanos 5,5: o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito está aqui, colado em nós, como um selo na carta. O que é que ele vai fazer em nós? Só coisa boa. Só coisa boa. Vai nos fazer amar, vai nos fazer crer corretamente, falar corretamente, vai nos fazer amar a Escritura diariamente, vai nos fazer ser homens de oração, mulheres de oração, vai nos fazer ser pessoas que pregam a palavra. Ele está aqui apertando você, conduzindo você no dia a dia. Ele habita convosco, disse Jesus, e estará em vós. Paulo disse: é como selo na carta, está colado em você. Pergunto: você ama os irmãos da igreja? Ama? Ama estar com eles? Visitá-los? Estar junto quanto pode? Ajudá-los em oração? Ajudá-los materialmente? Você ama fazer isso? Os irmãos da igreja? Se você não consegue nem amar os irmãos da igreja, como é que você vai amar os desconhecidos? Diga mesmo. Se você sequer consegue amar os irmãos da igreja, como é que você vai amar o seu inimigo?
coitado do seu inimigo. Ele nunca vai conhecer o Evangelho através de você. Nunca. Nunca. O Santo Espírito na sua vida lhe conduz a praticar a salvação, depositando toda a sua confiança em Jesus e amando profundamente os irmãos na fé. O Santo Espírito na sua vida vai fazer isso. Eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte: você foi galardoado com muitas bênçãos espirituais, sim. Já mostrei 6 que você foi galardoado. O que foi exposto hoje foi o Espírito Santo, que lhe foi dado como bênção espiritual. Ele é quem lhe aplicou a salvação no coração. Foi ele que deparou a oportunidade para que você ouvisse a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Foi ele que, na hora que você escutou, ele lhe conduziu a crer. Foi ele quem selou você. Deparou a oportunidade, você ouviu, você creu, você foi selado. É o Santo Espírito que lhe conduz a confiar plenamente em Jesus, o perfeito, lhe desarraigando de toda a autoconfiança, botando abaixo todo o seu edifício de confiança pessoal. Confiança na carne, aquela carne atrevida, que ultrapassa a sua língua, passa por cima de tudo, reclama atenção. É o Santo Espírito que lhe conduz a uma vida de grande amor pelos irmãos, em orar por eles, visitá-los, ajudá-los. Que bênção, né, irmãos? É o Santo Espírito na sua vida. Que bênção. Como é que você tem tratado o Santo Espírito? Em obediência, em respeito, em reverência? Ou você tem entristecido o Santo Espírito com o qual foi selado para o dia da redenção? Como pergunta Paulo: não entristeçais o Espírito Santo da promessa, com o qual foste selados para o dia da redenção. Você tem vivido na presença de Deus e andado com Deus como Enoque andava, como Noé andava? Você sabe que ele está colado em você, como o selo está colado na carta? Ou você tem ignorado completamente o Santo Espírito, que ele foi dado como penhor, que está em você, e você faz de conta que ele está longe de você? Reflita, meu irmão, em toda essa riqueza, e observe se você está vivendo como rico ou como esmolé, pedinte, com a cuia na mão, relegando toda a riqueza que Deus colocou para você usar aqui. Reflita sobre isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém.